O até então presidente da Câmara de Vereadores de Capivari de Baixo, Adam Machado, recebeu a notificação da decisão da Justiça nesta quarta-feira. No mesmo dia, o vereador Erivelton Silva de Souza já tomou posse na presidência da casa. A decisão da Justiça saiu depois de um processo que estava em andamento há mais de um ano. Em janeiro de 2017, logo depois de assumirem suas funções, os vereadores de Capivari de Baixo votaram para eleger os presidentes dos próximos 4 anos de mandato. Na época, ficou decidido que o vereador Pedro Camilo presidiria a Câmara em 2017, Erivelton Silva de Souza em 2018, Thiago Viana em 2019 e José Adilson Vieira Freitas em 2020. Em setembro de 2017, 9 meses depois da eleição, o vereador Adam Machado entrou com um requerimento para anulá-la. Na época, ele teria alegado que os presidentes não teriam sido eleitos por maioria absoluta, o que iria, segundo ele, contra o Estatuto da Câmara de Capivari de Baixo. O presidente da Câmara na época, Pedro Camilo, encaminhou a situação para a Justiça e foram realizadas novas eleições. No novo pleito, o próprio vereador Adam foi eleito para assumir a presidência da Câmara em 2018. O vereador Cristiano Praxedes para 2019 e novamente José Adilson Vieira Freitas para 2020. Foi aí que os vereadores Erivelton e Thiago entraram na Justiça para que essa segunda votação fosse anulada, decisão que saiu favorável a eles nesta semana. O presidente da Câmara e vereador que fez o requerimento para cancelar a primeira votação conta que só fez isso porque encontrou indícios de que ela estava errada nos documentos da Casa Legislativa. Vi esse relance lá no regimento interno, na lei orgânica da Casa, que precisa de maioria absoluta. Comecei a voltar a estudar, pedir algumas atas da primeira sessão de janeiro, onde a gente começou, formulei o requerimento bem fundamentado, com base no regimento interno da lei orgânica do município. O presidente da Câmara, na época da primeira votação, o vereador Pedro Camilo, explica que não sabia que era preciso maioria absoluta para eleger a presidência. Isso a gente não tinha tanto conhecimento, né? Porque a gente era marinha de primeira viagem e não tinha jurídico na época. E se a gente fizesse 2 votações, fez a primeira votação e fizesse a segunda, não tinha como reverter, né? Então, eles acharam um furo e recorreram. Então, assim, estão brigando até hoje. O advogado dos vereadores Erivelton e Thiago, beneficiados pela decisão, explica que a Justiça entendeu que houve, sim, maioria absoluta já na primeira votação. Na época, alguns vereadores estavam impedidos de assumir, já que estavam presos. Então, dentro das circunstâncias da época, houve maioria dos votos. E fez com que o vereador Erivelton acabasse por ter perdido quase que a totalidade do seu mandato, né? Vai ocupar a cadeira de presidente aí nos últimos 10 dias. Mas, pelo menos, temos restabelecido a ordem em favor do vereador Thiago, que vai poder tomar posse no dia 1º e seguir seu mandato tranquilamente.